Olá! Nosso seminário é sobre tratamentos convencionais e alternativos de dejetos na produção de aves, nos quais os acadêmicos Carla Barreto, Eduarda Canossa, Eduardo Bordignon, Graziele Bertolino, Júlia Forgiarini, Juliane Severiano, Larissa Líria, Matheus Fonseca, Mariana Malucelli e Natália Pins participaram. O confinamento e aumento na escala de produção são marcantes na produção de produtos de origem animal, podendo causar problemas ambientais quando não há tratamento de seus resíduos de forma adequada. Quando despejados no solo, podem acabar em corpos d'água por meio de lixiviação ou percolação. Por exemplo, quando há excesso de fósforo na dieta de tal forma que não é digerido e absorvido pela ave e é liberado pelos dejetos, esses dejetos, se entrar em contato com a água, podem aumentar a proliferação de algas, o que vai reduzir o oxigênio naquela água, prejudicando os peixes daquele local. Esses resíduos geralmente são sólidos na avicultura de corte e semi-sólidos no caso de poedeiras. E é necessário o tratamento desses resíduos, porém requer recursos financeiros, e por isso muitos acham que não é necessário, mesmo que estes resíduos possam, depois de tratados, ser utilizados como fertilizantes na agricultura. A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, número 420 de 2019, dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrente de atividades antrópicas. Vamos falar então sobre a compostagem em galinhas poedeiras. O tratamento de resíduos de poedeiras é feito por compostagem, realizado por meio da decomposição da matéria orgânica sobre a aerobiose por diversas colônias de micro-organismos. Ali abaixo dá para ver a imagem de uma composteira. Essa composteira deve ter medidas corretas, deve ser telada para que não haja contato de outros animais ou que entrem moscas que acabem prejudicando o processo da compostagem. Para que se realize a compostagem, é necessária uma relação adequada de carbono e nitrogênio, porque a matéria que é utilizada, por exemplo, maravalha, farelo de casca de arroz, ela tem uma alta relação carbono-nitrogênio. Quando há carbono em excesso, as condições se tornam inadequadas e o processo se torna lento. Já quando há nitrogênio em excesso, ocorrem grandes emissões de amônia, o que gera mau odor. Sobre a adição das substâncias necessárias para a compostagem, geralmente são de origem vegetal com alto teor de carbono, como dito anteriormente. Já os dejetos das poedeiras possuem alto valor de nitrogênio. Por isso, é necessário que haja a relação correta entre os dejetos das aves e esses materiais utilizados para compostá-las. Aqui abaixo temos dois exemplos, que é a casca de arroz e a palhada de soja. Alguns cuidados devem ser tomados. Por exemplo, o solo deve ser impermeabilizado e compactado para que não haja contaminação do mesmo e acabe indo para algum poço de água. A granulometria e a pesagem dos materiais devem estar adequadas e a temperatura deve estar numa faixa de 35 a 60 graus Celsius. Neste processo, há vantagens e desvantagens. As vantagens são baixo custo de adesão, mão de obra simples, redução do peso e volume do dejeto, não gera muitos odores desagradáveis se feito da forma correta e possui valor agronômico, como foi dito anteriormente, devido aos seus altos valores de nitrogênio, fósforo. Suas desvantagens incluem emissão de gases contribuintes para o efeito estufa e relata-se dificuldade para encontrar a mistura utilizada junto ao dejeto. Ali abaixo temos imagens da utilização dessa compostagem na agricultura. Sobre a biodigestão anaeróbica. Os biofertilizantes possuem altos níveis de fósforo, potássio e nitrogênio e são utilizados na adubação de terras agrícolas, além de gerarem fonte de energia com a produção de gás metano e gás carbônico. E essa produção é proveniente da degradação da biomassa em câmeras fechadas, como dá para ver na imagem ali ao lado,
onde tem a entrada dos dejetos, onde fica abaixo sedimentado os dejetos com água e abaixo os gases, onde vai ter o metano, o dióxido de carbono. E esses gases eles vão sair por uma válvula, onde podem ser armazenados para utilização para geração de energia. Os requisitos para a biodigestão são o teor de sólidos totais, frequência de abastecimento, que deve fazer parte da propriedade, do manejo de ar da propriedade, limpeza dos biodigestores, que deve ser feita a cada 2 anos, e quando for realizada essa limpeza, é importante deixar 20% do lodo que fica no biodigestor para que possa servir de inóculo para as próximas vezes. Ali abaixo temos a imagem de alguns biodigestores. Ali em amarelo dá para ver a válvula por onde sai o gás. E ao lado também temos uma imagem esquematizada de como funciona esse biodigestor, onde fica a água e a excreta e acima o biogás para ser retirado pela válvula. Sobre a queima da biomassa. Ela é pouco utilizada no Brasil, mas é amplamente utilizada em outros países como os Estados Unidos. Reduz os dejetos produzidos pelas granjas, gera produção de energia por meio do vapor induzido pelos dejetos e possui como resíduo final as cinzas. E é necessário baixa umidade para a queima desses dejetos. Outro estudo sobre o uso da glicerina residual. É um coproduto da transesterificação dos óleos vegetais e animais na produção de biodiesel. E um estudo de 2012 mostrou a eficácia da adição da glicerina, levando um crescimento de 216,6% da produção de biogás. Isso é interessante porque esse biogás, além de ser uma energia limpa, da qual você utiliza dejetos para produzi-la, ela acaba gerando um retorno para o produtor, porque ele pode tanto usar essa energia na própria fazenda ou no próprio aviário, quanto o sobressalente ele pode vender para os seus vizinhos, também gerando um retorno financeiro. Sobre as aves mortas, o outro resíduo da produção de aves, elas representam alto risco de contaminação. E a forma de lidar com elas é a compostagem, que ocorre na forma aeróbica, em contato da carcaça com os produtos utilizados, como a maravalha, e a anaeróbica, que é dentro da carcaça, gerando um composto orgânico de excelente qualidade. Ali, como demonstra ali na figura, deve-se fazer a adição de água, e ali do lado temos as aves em cima da maravalha. É importante colocar a ave acima da maravalha, colocar a maravalha por cima da ave, colocar água também, e é importante saber a quantidade adequada da relação entre esse produto, que seria maravalha no caso, e da carcaça. Há estudos que dizem entre 3 kg de maravalha para cada 1 kg da carcaça de ave para que haja a compostagem correta. Outro método é a incineração, que é o método com maior biosseguridade, porque além de destruir as carcaças, também destrói os patógenos. E também há o aterro, que nunca deve ser sanitário, devem ser aterrados em valas sépticas ou em aterros industriais. Ali abaixo nós temos um exemplo de vala séptica. É importante ver a legislação ambiental sobre isso antes de realizar, não realizar perto de onde possa ir para algum poço de água, alguma fonte de água, e tomar as medidas necessárias caso seja algum patógeno e não apenas decorrente de outras causas. E ali ao lado nós temos um incinerador. Há também a compostagem de carcaças de frango e camas de aviário, que é a técnica mais utilizada pelos produtores, é de baixo custo e traz retorno financeiro, porque também é utilizado na agricultura. Só que para que esse método seja eficiente, vários fatores devem ser levados em consideração, como os que já foram falados antes, que é a relação carcaça e produto de origem vegetal, como o maravalha, que vai fornecer o carbono, as medidas da composteira, ter tela, colocar a água, ter a temperatura adequada, e
seriam mais esses cuidados. Aqui ao lado temos também a imagem do aviário com a cama, e é importante salientar que essa cama não é trocada toda vez a cada novo lote. Geralmente essa cama é reutilizada, há estudos que dizem 3, 5 vezes, mas já foi comprovado que até mais vezes é possível utilizar e que essa cama ela acaba aumentando o desempenho das aves, visto que ela acaba criando uma microbiota própria. Para concluir, nós do Paraná estamos entre os maiores produtores de ovos e frango de corte do país, sendo de suma importância sabermos a destinação e a forma de utilização dos dejetos produzidos por ambas as produções. E como médicos veterinários, temos um papel extremamente importante nas ações sanitárias. Além de contribuir com setores de água e abastecimento, comércio de produtos de origem animal, gestão de resíduos, entre outros, também servimos para orientar a população de como é feita a destinação correta desses dejetos. Agradecemos pela sua atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição.